Amém? Voltamos agora com o nosso terceiro vídeo. E qualquer dúvida que os irmãos tiverem, pode colocar aí no WhatsApp. Estou de prontidão a responder a questão de cada um. Amém? Vamos agora na página 7, falar do Espírito Santo em Jesus. Antes da gente falar do Espírito Santo em Jesus, eu vou ler Isaías capítulo 11. Amém? Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria, o Espírito de conselho, de inteligência, de fortaleza, de conhecimento e de temor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos teus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá, a terra com vara da sua boca, e com o sopro dos teus lábios matará o ímpio. Que profecia é essa de Isaías capítulo 11? Primeiro ele diz que do tronco de Jessé brotará um rebento, ou seja, vindo da família de Jessé, família real, porque Jessé foi pai de Davi. E desde Davi até as suas futuras gerações foram as gerações de reis de Judá. Isso nós chamamos de dinastia, né? Quando o trono, o reino, vai passando de pai para filho, é chamado de dinastia. O interessante é que desde Davi, né, Judá teve só uma dinastia, né? Todos que reinaram eram descendentes de Davi em Judá. E aqui Isaías disse que dessa dinastia que viria o Messias, ou seja, do tronco de Jessé, vinha de Davi. E ele diz depois que repousaria o Espírito do Senhor. Só que ele diz assim, ó, o Espírito do Senhor, 1, sabedoria 2, inteligência 3, conselho 4, fortaleza 5, conhecimento 6 e temor 7. João em Apocalipse disse que quando teve a visão do trono de Deus, ele disse que ardia 7 tochas em frente ao trono de Deus. E ele mesmo deu a interpretação para essas tochas de fogo. Ele disse que eram os 7 Espíritos de Deus. Então esses 7 Espíritos de Deus são esses 7 Espíritos do Senhor que a gente leu aqui. Mas o Espírito Santo é prefigurado em 7 Espíritos? Não. É uma tipologia que está dizendo aqui. Está dizendo acerca do Espírito Santo. Então, Isaías está dizendo que o Espírito Santo ia habitar em Jesus. Jesus teria o seu ministério na dependência do Espírito Santo. O Espírito Santo que estaria agindo através do ministério de Jesus. Porque Jesus ele abriu mão da sua divindade. Jesus não fazia os milagres pelo seu poder divino, porque ele havia abrido mão para viver como ser humano. Então Jesus era dependente do Espírito Santo para agir. Ele é dependente do Espírito Santo para realizar os milagres. E depois diz que ele não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos. Aqui Isaías está falando do ministério do Messias, ou seja, dos anos em que Jesus operou o seu ministério.
Então Isaías estava falando exatamente desse tempo, como ele ia tratar as pessoas. E como Jesus iria tratar as pessoas? Ia julgar com justiça os pobres, ou seja, as pessoas que eram discriminadas, as pessoas que não tinham condição nenhuma, as pessoas que não tinham com quem pedir socorro, sabe? Pessoas que não tinham recursos nenhum. Essas pessoas que seriam as pessoas que seriam alcançadas por Jesus Cristo. E aqui vem dizendo também, repreenderá com equidade, né? Com firmeza, com clareza, com verdade, aos mansos da terra, e ferirá com vara da sua boca, e com sopro dos seus lábios matará o ímpio. O que a palavra de Deus está dizendo aqui? Que Jesus ia matar o ímpio? Se a pessoa não se convertesse, ele ia matar. Se a pessoa fizesse mal para alguém, ele ia matar. Não. A palavra de Deus não está querendo dizer isso. Que ele vai matar o ímpio porque o ímpio fez coisa ruim. A palavra de Deus está dizendo que ele vai somente conceder ao ímpio aquilo que ele plantou. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então, quando está dizendo matar o ímpio, não significa que Jesus ia pegar uma espada e sair matando as pessoas que fazem injustiça, não. Que Jesus ia conceder aquilo que a pessoa plantou, né? Que é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Né? E aqui, em Isaías, capítulo 61, no capítulo 61 do profeta Isaías, foi uma palavra, uma passagem que Jesus leu ao iniciar o seu ministério. Ele diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Você imagina que os judeus costumavam fazer a leitura de versículos aos sábados. Estava Jesus reunido numa sinagoga na Galileia e todos presentes para ouvir o que Jesus tinha a dizer. E ele abre o rolo, né, as Sagradas Escrituras, e no rolo ele ia fazer uma leitura do profeta Isaías. E ele faz exatamente essa leitura do capítulo 61. E ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele diz: sobre mim. Porque ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Naquele momento, as pessoas ficaram espantadas, porque as pessoas levam muito a sério a palavra de Deus. E ali Jesus havia dito o seguinte: hoje está se cumprindo essa palavra em mim. Que as pessoas sabiam que Isaías estava se referindo ao Messias. E Jesus já estava proclamando ali que ele era o Messias esperado. E o Messias esperado tem um ponto-chave aí, que é: o Espírito do Senhor está sobre mim. E que ele ia exercer o seu ministério pelo poder do Espírito do Senhor. Amém? Então, através do ministério de Jesus, o Espírito Santo operou. E aí nós vemos aqui as passagens de Isaías, e foi como Jesus leu em Lucas 4, 21. Perdão, Nazaré, né? Eu já falo do Galileia, mas é Nazaré, quando Jesus estava em Nazaré, na sua cidade. Ninguém melhor que Jesus se identificou de forma tão plena com o Espírito Santo. Essa relação salienta a pessoa de Jesus como alguém que seria concebido pelo Espírito Santo. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, né? O poder do Altíssimo veio sobre Maria e ela foi concebida pelo poder do Espírito Santo. Seria ungido com o Espírito Santo, foi a passagem que nós lemos. Guiado pelo Espírito Santo. Seu ministério foi todo guiado pelo Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Realizou seu ministério no poder do Espírito Santo.
ofereceu-se em sacrifício pelo Espírito, ressuscitou pelo poder do Espírito Santo, né? Paulo fala lá em Romanos, capítulo 8. Deu mandamento aos apóstolos após a ressurreição por intermédio do Espírito Santo, né? Nós vemos lá em Atos. E seria o doador do Espírito Santo. Lá em Atos 2 que ele fala, recebeis o Espírito Santo para os seus discípulos. Olha só interessante, aqui ele vem dizendo, né? Jesus viveu a sua vida terrena dependendo inteiramente do Espírito Santo e a ele se sujeitou. Ele foi e sempre será o nosso exemplo. Amém? Então essa aqui é a terceira parte, depois eu vou fazer já a quarta parte, que é o Espírito Santo na experiência humana. Amém?